Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja faz memória a São Pio X. Ele foi Papa, foi também cardeal em Veneza. Ele incrementou o movimento bíblico e elaborou um novo catecismo. Aprendamos com Pio X a celebrar dignamente os mistérios recebidos com fé. Obrigado por me acolher em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado. Seja bem-vindo. Você que está chegando aqui agora, eu quero lhe acolher. Deus te abençoe sua vida. Que maravilha ter você comigo neste dia, rezando uns pelos outros. Vai ler a palavra de Deus? Peçamos a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor, para o teu servir. Rezaremos hoje com a profecia de Ezequiel no capítulo 34, versículo de 1 a 11. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza com os pastores de Israel. Profetiza, dizendo-lhes assim: fala o Senhor Deus aos pastores. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Vós vos alimentais com seu leite, e vestir a sua lã, e matai os animais gordos, mas não apacentai as ovelhas. Não fortaleceste a ovelha fraca, não curaste a ovelha doente, nem enfaixaste a ovelha ferida. Não trouxeste de volta a ovelha extraviada. Não procuraste a ovelha perdida, ao contrário, dominaste sobre elas com dureza e brutalidade. As ovelhas dispersam-se por falta de pastor, tornando-se a presa de todos os animais selvagens. Minhas ovelhas vagueavam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão do país, e ninguém perguntou por elas, nem as procurou. Por isso, os pastores, escutai a palavra do Senhor. Eu juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem, se tornaram presas de todos os animais selvagens por falta de pastor. E porque os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, mas apacentam-se a si mesmos e não as ovelhas. Por isso, os pastores, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: aqui estou para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhe o ofício de pastor, e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Vou libertar a boca deles as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 22, 23. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo de 1 a 16. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 da tarde, encontrou outro que estavam na praça e lhe disse: por que estás aí o dia inteiro desocupado? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: e de vós também para a minha vinha.
Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma só hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi encontrado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Jesus perguntou: estás com inveja porque eu estou sendo bom, justo com o outro? É assim mesmo. As pessoas querem, muitas vezes, se locupletar porque comparam o serviço da igreja com o serviço da vida cotidiana, do trabalho. Não é assim. O olhar de Jesus é um olhar de salvação. Jesus, ele explicou para algumas daquelas pessoas, discípulos dele que estavam ali no meio, o que seria o reino dos céus, o reino de Deus. Jesus falou como é que Deus interage com o ser humano. Ele contou várias histórias. E essas histórias fazem parte da vida da comunidade. Hoje ele conta a parábola do patrão que chamou ao longo do dia trabalhadores para sua vinha, trabalhadores para a sua igreja, trabalhadores para fazer parte das suas pastorais e movimentos. Lá em Ezequiel, no capítulo 34, vai dizer que vai falar dos reis, né? Aqueles que foram, os reis, eles foram considerados culpados pela queda de Jerusalém. Ou de culpado, sim, culpado. Olha, Ezequiel, ele dá aos exilados uma boa notícia. Uma notícia que vai alegrar o coração dos exilados. Deus cuidará de cada ovelha perdida, cada ovelha sem esperança, cada ovelha que está maltratada. Os reis, eles estavam interessados só em se completarem, em fazer a coisa para ele mesmo. Então essa perícope, ela fala claramente que se o homem não cuidar das ovelhas que fazem parte da nossa vida cotidiana, é Deus que cuidará. E o Salmo 22 vai responder, dar essa resposta: o Senhor é o pastor que me conduz, se Ele me conduz, não me falta coisa alguma. E hoje o Evangelho de Mateus, no capítulo 20, foi esse encontro de convertidos. Primeiro chegam os judeus, aqueles que já conhecem a palavra, aqueles que já conhecem os ensinamentos. E depois Jesus vai chamar várias pessoas ao longo do caminho, ao longo do dia, vários trabalhadores para a sua vinha, logo cedinho, chama pessoas para ir para o seu reino, para a sua igreja. Deus está falando nesse momento, logo cedinho, com os judeus que já conheciam a antiga aliança, que carregavam consigo a tradição, as regras, os mandamentos de Deus. E ao longo do dia Deus vai chamando pessoas de todas as etapas e vai fazendo a sua experiência com cada um deles. Aí no final da tarde, o patrão vai chamar, vai na praça e encontra pessoas que estão ainda sem trabalhar. E ele chama para a sua vinha. Quando termina o dia, ele elenca e diz assim: vamos chamar os trabalhadores para dar a ele uma moeda de prata, conforme combinado. Dos últimos até os primeiros. Olha só. Tem gente que não quer ouvir, mas tem muita gente que não pode ir. Aquele que não pode vir,
Ah, não vou não, porque eu não quero. Ah, porque eu estou cansado. Ah, porque eu não quero trabalhar não. Mas tem outros que dizem assim, ah, eu não vou porque ninguém me chamou, porque não deu oportunidade. E muitos gostariam de escutar aquele chamado e participar daquela igreja, daquele momento. Por isso a gente precisa falar para o outro, porque tem gente que não vai compreender as coisas que escutou lá para as 17 horas, lá no final da tarde. Naquela época tinha muita gente que era seguidor de Moisés, desde cedo, eles são judeus, né? Mas agora querem seguir Jesus Cristo, então Jesus chama, mas esse povo também. Aí chegou às 17 horas, no final da tarde, aí vão tratar daqueles que não são judeus. Nós que fomos chamados muito cedo, nós temos que entender que Deus, Ele chama a gente aos 9 anos, dá uma moeda de prata. Aos 30 anos, dá uma moeda de prata. Aos 90 anos, dá também uma moeda de prata. Deus não é injusto com ninguém. Quando Ele dá a mesma moeda, Ele dá para todos por igual. Porque Ele ama a todos. Porque a gente diz, ah, não, mas eu rezei mais o texto, estudei mais a palavra, estudei mais o evangelho. A gente acha que tem que ter um salário melhor do que o outro. Não tem nada a ver, tá certo? O pão nosso de cada dia é o pão da providência material. O pão da palavra, o pão da Eucaristia. E essa moedinha é o pão descido do céu. E eu e você, todos nós, somos chamados a ganhar o mesmo céu. Faltou para os empregados, na primeira hora, entender esse momento, que todos foram chamados para participar do reino do céu. Agora tem gente que está o dia inteiro na igreja, e apesar de correto, tem uma invejinha, achando que não, fulano não tem direito. Cuidado, não é assim não, viu? Deus, Ele se escandaliza com essas coisas da gente, mas Ele também é cheio de misericórdia. Então, não seja invejoso, não seja fofoqueiro, não fique só na lei da retribuição. Quando a bondade de Deus está incomodando você, aí vem, vamos chamar você de fariseu, porque nós estamos com ciúme. Então, que eu e você possamos entender que muitos, antes do fim da vida, ele possa escutar o chamado e se encontrar com o pão da vida. Os outros levaram para sua casa a mesma moeda, o suficiente para aquele dia que todos precisam. Ninguém pode voltar para casa sem um valor suficiente para viver. Cuidado com seu moralismo, pois Deus olha a todos com a mesma necessidade que todos têm. Todos têm família, todos precisam de trabalho, de alimento, todos precisam de viver uma vida digna. Então, com essa liturgia de hoje, peçamos a Deus a graça de sermos bons, conseguirmos trazer pessoas, pelo menos no final do dia, somos missionários, somos essa igreja em saída. Precisamos fortalecer a ovelha fraca, mas também a ovelha está extraviada. Bendito seja Deus por chamarmos pessoas para receberem a palavra, a recompensa, a moeda de prata, receberem Jesus no seu coração nessa vida e guardá-lo para a vida eterna. Amém. Que Deus sobre você, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo também. Paz e bem.